Olá a todos, bem-vindos a mais um tutorial da nossa série 30 dias, 30 exercícios de JavaScript. Antes de começarmos, confira na descrição do vídeo para depois encontrar os timestamps que vão facilitar a navegação aqui durante o nosso tutorial. Hoje vamos aqui trabalhar aqui um script em JavaScript que nos permite aqui converter diferentes tipos de unidade de peso, ou seja, quilogramas, libras, onças. Por exemplo, imaginem, eu posso colocar aqui 100 kg e vou automaticamente obter aqui a conversão aqui em pounds e em onças. Ok? Ou seja, libras e onças. Vamos então desde já aqui começar com o nosso HTML e com o nosso CSS, ok? E depois vamos então avançar para o nosso JavaScript. Vamos lá, pessoal? Então, bora lá. Começando aqui com o nosso HTML. Aqui esta nossa calculadora, enfim, vai ser relativamente, do ponto de vista da HTML CSS, não tem aqui muito drama. Vamos então já aqui começar por trabalhar aqui rapidamente a nossa calculadora. Ou seja, vamos começar por fazer aqui a nossa div de container, ok? E vamos aqui começar por fazer aqui uma div de wrapper. E o que é que eu quero em seguida? Vou querer colocar aqui um H2, ok? Que este meu H2, vou dizer que vai ser aqui o meu weight converter, para assim uma coisa chique. E depois em seguida vou aqui colocar 3 divisórias, ok? Basicamente as 3 divisórias vou-lhes dar uma classe, pode ser aqui, posso chamar aqui de input-wrapper, não, ok? E cada uma delas vai ter aqui um label, okay? E vai ter um input. E o input é mais type number, porque na verdade eu quero introduzir só números. E assim já acabo por ter aqui uma forma de não estar aqui a meter letras aqui pelo meio, ok? Basicamente, posso só desde logo copiar isto mais 2 vezes, eu vou precisar de 3 campos mesmo, 2, 3, ok? Aqui até por uma questão de comentário, para me ajudar aqui na construção, posso dizer que aqui é onde eu vou fazer a questão do quilo, aqui vai ser a questão dos pounds, das libras, e aqui a questão das onças. Ok? Só para criar aqui uma pequena distinçãozinha, porque não? Então, o que é que eu preciso aqui? Neste meu label. Vou aqui escrever no meu label aqui, quilogram. Ok? Posso pôr aqui 2 pontinhos. Aqui neste type number, vou pôr aqui um ID. Depois eu quero capturar em cada um destes inputs, mais à frente, os valores, não é? Que eu vou aqui incluir. Ou seja, neste caso, vou pôr aqui KG, né? Convenção de a abreviatura da unidade. Vamos por aqui QG. Aqui no que toca aqui aos nossos pounds, vamos pôr aqui o LB e aqui o ID também de LB. E aqui nas onças, vamos pôr aqui o OZ, ou seja, for OZ, não é OX, é OZ. Por aqui o meu ID de OZ. Aqui vou pôr ounces. E aqui nas libras vou pôr, olha, os pounds, né? Pounds. Ok. Basicamente é isto que eu quero, em termos aqui de HTML. Não mais do que isto. Ou seja, basicamente, como podem ver, já temos aqui a nossa calculadorazinha que já estava até pronta para usar, mas vocês já sabem que a gente gostamos de sempre dar aqui um toquezinho aqui de estilização na coisa. Então vamos só dar aqui uns pequenos ajustes, perder aqui alguns minutos só para dar aqui um xiripiti de beleza na coisa. Então, vamos trabalhar aqui o nosso wrapper, ok? Eu vou precisar, quero dar um toquezinho naquele H2, quero também dar aqui um toquezinho naquele input wrapper, nomeadamente mesmo a parte do input, ok? Também quero dar um ajuste. Bem, aqui na verdade, como eu só tenho inputs e label, aqui nem sequer preciso de me preocupar com este input wrapper, na verdade. Vamos só pôr assim, input, ok? Vamos utilizar aqui o label, very good, very nice. E depois, por fim, eu ainda vou querer remover, isto como é aqueles inputs type number, aquelas setitas que às vezes aparecem ali, eu vou remover aquilo, depois não me apetece, a gente já põe isso no fim. Então, aqui no meu wrapper,
que é que eu quero? Só dizer que quero aqui um backgroundzinho fofo de... enfim, vamos pôr aqui uma corzinha só para dar aqui uma gracinha na coisa, tipo assim 89,85,174,0.2. Ok? Depois, quero dar aqui um padding, pode ser de 4 ramos, 4 ou 3, conforme, enfim, vale o que vale. 3, 4, 4, vai 4. Podemos dizer aqui um box shadow 00, pode ser aqui 3 ramos, RGBA, e vamos pôr aqui um 0,0,0,0.2, bonito. Também vou querer bater aqui um border radius de 1 rem. E por fim vou dar aqui um fonte family na coisa, que é o nosso amigo, o nosso Notosans. Bem, vírgula. E aqui o fallback, o sem xerifa. Som xerife. So far so good. Bem, a coisa já está a ficar com um aspecto muito mais bonito. Olha aqui. Truca. Bonito. Então vamos só dar aqui mais um ajuste no input no label e no H3. Ok, então. O que é que a gente quer aqui? Então vamos aqui no H2. Vamos lhe dar aqui um font size de 2 ramos. Dar aqui um colorzinho de 3F51B1. Eu quero dar aqui um text align center. E quero aqui um margin bottom de 1.5 ramos. Ok? Depois, eu na verdade, para dar aqui este margin bottom, o que é que na verdade a gente pode fazer aqui, para isto ter aqui alguma piada? Eu poderia facilmente dizer aqui neste wrapper, por exemplo, eu gostaria de meter aqui o quê? Como a gente costuma fazer muitas das vezes, um display flex, não é? Por exemplo, display flex, obviamente isto agora vai-me colocar tudo em row, eu vou dizer que quero isto em coluna, e posso fazer aqui o meu justify content center e o meu align item center, ok? E depois, para dar aqui um jeitinho em relação aos meus amigos, aliás, aqui o align items, por uma questão de manter ali uma orientação, eu até diria que se calhar até gostaria que fosse um flex start, que é para manter tudo ali mais alinhadinho. E por fim, podia dizer que queria separar tudo isto com um gap de 1 rem. Very good, very nice. E isto basicamente assim evita mandar aqui a trabalhar com margens para a frente e para trás noutros elementos. Lá está. Agora, o que é que eu posso fazer aqui no meu input? Aqui no meu input eu preciso de... Posso dizer que quero aqui um display block, porque não? Quero aqui um width de 100%. Um bocado redundante, mas pronto, podemos dizer assim. Podemos dizer que queremos aqui um padding de 1 rem. Podemos querer aqui um border de 2px solid e aqui 3F51B1. Podemos dizer que queremos aqui também um border radius de 1 rem. Ok. Sim, por agora assim. Aqui no nosso label vamos dizer que também que queremos aqui um display block. Ok. Aliás, aqui em vez do width a 100%, eu se calhar vou querer aqui um flex 1. E aqui no caso aqui do meu label a mesma coisa. Quero aqui um flex 1. E agora aqui no meu label eu ainda quero meter aqui um font height de 600. Quero aqui um color de 3F51B1. Ok. E agora por fim
por fim, eu quero retirar aquelas setinhas dos inputs. Ora, vamos lá. Então, então como é que eu vou aqui bater isto? Input. É estes WebKits manhosos. WebKit, traço outer, traço spin, traço button e input, WebKit, traço inner, traço spin, traço button. E aqui a gente o que quer é novamente aqui este WebKit, traço appearance, em que vamos pôr none. E também vamos utilizar aqui a propriedade de appearance none. Alright. Outra coisa que eu ainda posso querer, eu vou querer se calhar pegar ainda aqui na minha classe do input traço wrapper e vou querer dizer que quero aqui um width de 100% nestas divs em relação ao pai. Não, se calhar não é, até não é isto que eu quero. Então deixa-me lá só cá ver aqui uma questão. Ok, então vamos só ver aqui uma questão que eu não estou aqui a gostar. Então que eu quero que os meus inputs batam aqui a 100%. Então como é que vamos tratar disto? Ora, eu tenho aqui então o meu flex, neste tipo de situações. Então aqui o meu input. Bem, aqui na verdade o flex 1 não faz aqui sentido, verdade seja dita. Mas se calhar fará sentido eu ter aqui o width a 100%, exatamente. Vou-me ocupar 100% relativo ao pai, porque aqui na verdade o bloco, ele apesar de tudo não me está a agarrar logo de base os 100%, daí eu tenho que dizer que quero aqui os 100% em relação ao pai que é em relação à div, ok, tenho que fazer este pequeno ajustezinho aqui, ok, então vamos voltar só aqui ao nosso CSS, então este input aqui, basicamente, vamos precisar de dizer que ele vai ter aqui um width de 100%, ok. E aqui este flex 1 neste label também não interessa para nada. Ora. E na verdade vou ter que mandar este align items passear aqui, que não me interessa aqui para a conversa. Este align items aqui na verdade acaba por me atrapalhar aqui um bocadinho na questão da coluna. Ok, então pronto, aqui está, é isto, bonitão. Ok, temos então aqui desde já a nossa situação aqui já resolvida em termos aqui de CSS, como vocês podem ver, lindo, maravilhoso. Vamos então já aqui avançar para o nosso JavaScript. Ok, por acaso tivemos aqui um pequeno toquezinho aqui que não estava aqui a calhar bem, mas acabámos bem. Então, o nosso querido JavaScript. Como é que a gente faz isto, malta? Já fazemos isto aqui de forma automática, não é? Variáveis, functions e event listeners. Ter aquela referência de base, não é? Então, eu à partida, de antemão, a primeira coisa que eu consigo identificar de caras é o quê? Se eu vou aqui ao meu HTML, eu vejo, bem, eu vou precisar de capturar estes 3 botões. Eu, na verdade, há aqui uma questão. Esta calculadora, este conversor, ou como vocês quiserem chamar, eu podia ter aqui um botão de submissão nesta calculadora, não é? Chamemos-lhe assim. Na verdade não temos. Ou seja, nós vamos fazer isto aqui de forma um bocadinho mais dinâmica, mais engraçada, que é, eu sempre que eu vou alterar o input, neste caso seja do quilo, seja dos pounds, seja das onças,
eu quero automaticamente fazer a conversão. Ou seja, não quero estar a querer dar um clique de submissão para poder fazer o cálculo, digamos assim. Ora, isto leva-me aqui a um exercício particularmente interessante. Eu para já vou ter que considerar, obviamente, capturar os valores que o utilizador vai pôr nos inputs, não é? E que vão ser sujeitos também a alterações caso um por si só altere. Então, sendo assim, o que é que eu tenho que considerar? Tenho que considerar a criação destes três, não é? Destes três inputs. Ou seja, vai ser aqui os meus pontos de entrada, as minhas variáveis. Aqui, uma das coisas que eu vou aqui fazer, vou usar aqui um pouco de scream case, ou seja, basicamente é o quê? Vou utilizar aqui algumas variáveis, neste caso estas três. Quando eu digo scream case, basicamente é utilizar assim as variáveis em uppercase. Para quê? Qual é aqui o objetivo? Na verdade, como eu vou utilizar muitas vezes aqui a palavra KG e enfim, querer arranjar aqui um nome que seja expressivo, aqui o scream case vai-me ajudar aqui a não me perder aqui um bocadinho, porque se eu vou utilizar aqui const kg, const pound, const ounce, é provável que às vezes possa andar aqui um bocadinho a baralhar aqui ali com as coisas. Daí eu querer arranjar aqui um pouco de scream case, que é para distinguir, neste caso, o elemento que eu estou a capturar em concreto. Então, bora lá. Query selector. Aqui o meu QG. Vou por aqui const pound. Vai ser igual aqui a document.querySelector. E vou por aqui, neste caso, LB. E vou usar aqui const ounce. Vai ser aqui o meu document.querySelector. OZ. Ok? Então, so far so good. Então, já tenho aqui estes três elementos aqui orientados. Agora, do ponto de vista aqui de listeners, o que é que eu preciso? Se eu não quero utilizar aqui botões e eu quero que exista aqui uma interação direta nos inputs, eu tenho duas opções na verdade. Ou vou utilizar um change, ou vou utilizar possivelmente um input. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu utilizo um change, o meu evento, ao fim e ao cabo, dispara quando eu saio do focus do input, não é? Quando eu saio de lá. No input, basta eu alterar que eu produzo logo a alteração direta. Na verdade, aqui para o tipo de dinâmica que a gente aqui pretende, se calhar até o input pode vir a fazer aqui um bocadinho mais sentido, não é? Então, se calhar, o que é que a gente pode fazer? Podemos basicamente pegar aqui no kilo e dar aqui um add event listener e meter aqui então o nosso input, ok? E vamos agora colocar aqui o na funciona. Vamos pôr aqui o pound .add event listener input e vamos pôr também aqui o ounce add event listener input. Ok, opa. Então o que é que eu vou querer aqui? Vou pôr só aqui um console logo a dizer QG. Opa. E posso copiar este console logo aqui para os outros, também não chateia nada. E troca. A diferença é que eu vou pôr aqui neste LB e neste vou pôr OZ. Pronto. Então vamos só aqui testar a ver se isto pelo menos já está aqui a funcionar, ok? Então vamos aqui ver. Ora, então se eu coloco aqui algum valor em concreto, QG, se eu coloco aqui algum valor no pound, LB e algum valor aqui no ounce, OZ, ok. So far so good. Pronto, a coisa está a funcionar. Agora, vamos passar então aqui à parte da nossa funcionalidade, das nossas funções. Malta, então o que é que a gente quer aqui fazer na verdade? Resumindo e baralhando. Então, eu quero fazer conversões. Basicamente é isto que eu quero aqui fazer. Então, eu quero fazer conversão em quilo. Basicamente aqui o que é que eu na verdade eu quero aqui? Eu quero introduzir um valor
Deixa-me só pôr isto logo em comentário para não estar aqui a apitar por todo lado. Então, quero introduzir um valor no input de quilo, não é? No input QG, no QG. E depois fazemos o quê? Fazemos automaticamente a conversão e convertemos logo e convertemos diretamente para, neste caso para quê? Para pounds e onças, não é? Ou seja, e neste caso vamos querer fazer o mesmo com os outros, ou seja, quero converter de libras para quilos e onças para quilos e libras. Ou seja, basicamente é isto que nós queremos aqui fazer. Ou seja, a grosso modo, eu quero fazer aqui à partida, pelo menos olhando aqui assim de caras, eu sei que vou ter pelo menos 3 funções que eu tenho que trabalhar isto, não é? Até posso, só por piada, até podíamos copiar isto assim, e neste caso podíamos dizer que, neste caso, a conversão a seguir que vamos fazer é para LB, em que vamos introduzir um valor no LB e convertemos diretamente para quilos e onças. E da mesma forma que fazemos este terceiro para OZ, e introduzir um valor no input de OZ e convertemos diretamente para, neste caso, pounds e quilos. Não é? Basicamente é isto que a gente quer aqui fazer. Alright, então vamos lá. Então, sendo assim, o que é que eu quero? Vou fazer aqui um const, vou chamar convert from QG, por exemplo. Este QG. Convert from QG. Então, e o que é que eu vou querer aqui? Primeira questão. Nós queremos, em última análise, fazer o que em primeira instância? É capturar o valor que nos vem do input, certo? Então, podemos fazer aqui uma constante aqui, podemos chamá-la de QG, só por uma questão de facilidade, e dizer que isto vai ser igual aqui ao kilo, basta aqui estar aqui em scream case para facilitar aqui um bocado a coisa, ponto value, não é? Eu vou ter aqui sempre aquele problema de clássico, que é o quê? Se eu for fazer aqui ups, volta atrás. Se eu for fazer aqui um console.log de type of QG, o que é que isto vai me dar, pessoal? Isto vai me dar aqui um type of sempre de, vamos só por aqui, espera lá, então eu estou a fazer aqui este console log, eu não quero este console log aqui. Ok, espera. Estou aqui feito tontinho. Então, espera lá. Então, se eu quero ver aqui este console log, também estou patego, não é? Vamos ter que tirar este console log daqui, na verdade, e substituir então aqui pela nossa função. Jackass. Então, bora lá. Então, se eu agora vou aqui e clicar em algum valor, o meu type of é o quê? É string. Ora, nestas situações a gente já sabe, tenho que fazer aqui, tenho que converter isto para... tenho que converter isto aqui para um determinado valor. Aqui a minha primeira abordagem seria o quê? Bem, numa primeira análise, aqui neste caso, eu iria sempre ir bater aqui um parsint, por exemplo. Não é? Agora, é lá aqui um problema, é que a questão aqui, o que vamos ver lá à frente, obviamente numa fase inicial podíamos não detectar este problema, mas lá à frente iríamos detectar certamente. Que é o seguinte, eu para fazer estes cálculos, eu vou apanhar ali números decimais. E quando eu apanho números decimais, o parsing já começa a ficar estranho e faz sentido o quê? Faz sentido a gente começar a pensar logo no parse float, que é aquilo que vamos aqui já considerar. Ou seja, vou usar aqui este parse float e vou envolver o resultado que me vem aqui deste kill.value, que vai ser aqui um data type string, ok? E o resultado deste QG agora já vai ser convertido para número, ok? Como vocês podem aqui ver, se eu agora escrever aqui um valor, eu já tenho então aqui o type number agora aqui, certo? Pronto, so far so good. Agora, o que é que acontece aqui? Eu vou ter que encontrar, aqui isto não é daquelas coisas, pessoal, que a gente saiba de cabeça, vamos ser sinceros. Eu vou ter que encontrar qual é o cálculo
para converter, por exemplo, quilos para pounds e quilos para onças. Tem que saber qual é o cálculo. Ponto final. Aqui não é hipótese. Isto não é daquelas coisas que a malta saiba de cabeça, a malta tem que ir procurar à net. Ponto final. Ou seja, aqui o que é que eu vou aqui fazer? Se o meu objetivo é, quando eu vou utilizar este input do meu quilo e capturar imediatamente o valor do quilo, o que é que eu quero fazer em seguida? Eu quero fazer aparecer nos outros inputs, neste caso no pounds e no ounces, o cálculo, neste caso da conversão. E como é que eu posso fazer isto? Posso literalmente dizer que, pegando aqui no pound.value, eu posso dizer que ele vai ser igual. Imaginem aqui que eu agora vou fazer aqui uma pequena aldrabice. Vou dizer que isto vai ser igual a 20. Não é? Da mesma forma que o ounce.value vai ser igual a 100. Ok? Então o que é que eu iria fazer aqui? Sendo assim, se eu utilizar este quilo, independentemente do valor que eu tivesse aqui a colocar, estão a ver, eu automaticamente estou a alterar o valor do pound e do ounces. Agora, o que é que me vai interessar aqui na verdade? Obviamente eu estou aqui a fazer uma aldrabice e de forma hardcoded eu espetei para aqui o 20 e o 100, não é? Agora o que me interessa é meter aqui efetivamente o cálculo que me vai sempre resultar do facto de eu alterar aqui o valor dos quilos. E é isso que vai me interessar aqui. Então, vou colocar aqui é o quê? É a própria conversão. Não é? Então, o que é que eu posso aqui utilizar? QG, não é? Multiplicar, neste caso, por pounds, o valor vai ser 2.205, ok? E aqui, para onças, vai ser o valor que eu vou ter aqui do meu QG, que vai ser a multiplicar por 35.274, ok? Então vamos lá ver no que é que isto vai aqui resultar. Então, eu vou dizer que agora quero 100 kg, e vou obter aqui o resultado, vou só agora tirar aqui o console um bocadinho, vou obter aqui o resultado de 220,05, não sei quantas onças aqui. Então, se eu, porventura, começar a ter aqui outro tipo de valores, e se for aqui um valor assim muito alto em termos de quilos, por exemplo, eu já estou a começar a ver que vou ter aqui problemas, salvo seja, mas vou ter aqui uma formatação aqui dos meus números um bocadinho, se calhar, abusada. Ou seja, o que é que eu preciso aqui de fazer? Preciso de arranjar uma forma de converter os meus números de forma a não ter tanta casa decimal. Normalmente, um dos métodos mais interessantes para isso é o quê? Que está associado aqui aos nossos data type numbers, neste caso. É aquele método, o toFixed, que eu vou escolher neste caso toFixed e utilizo como argumento 2 e vou só, digamos, utilizar duas casas decimais. Então o que é que eu posso fazer aqui? Posso pegar efetivamente neste valor, vou envolvê-lo aqui, entre parênteses, e vou em seguida dar aqui o meu amigo toFixed e vou dizer, olha, toFixed quer 2. Ok? E aqui também a mesma coisa, toFixed quero 2. Ok? Aqui vou também envolver para fazer mais sentido que o cálculo aqui assim. Troca. E vou tirar aqui deste. Porque é que eu estou também na verdade a fazer isto? Reparem, porque o que eu quero é pegar neste cálculo, ok? E depois deste cálculo estar aqui realizado, eu quero então associar finalmente este toFixed. Ok? Basicamente é isto que eu quero fazer. Eu não quero associar o toFixed especificamente a este 2 qualquer coisa ou a este 35 qualquer coisa. Não é isto que eu quero fazer. Eu quero associar toda ao cálculo final disto. Ok. Então, sendo assim, estou aqui com a via aberta para tratar aqui do resto, se for a pensar bem, porque é assim, então, sendo assim a lógica em relação às libras e às onças, bem, na verdade é só ir buscar o cálculo respectivo e fazer igual, não é? E na verdade vai ser. Ou seja, então vamos seguir aqui caminho. Vou fazer aqui o meu convert, neste caso vai ser o meu from LB, ok? E posteriormente vou ter também aqui o meu convert
from OZ. Bem, aqui vou pôr OZ mais que este pequenino. Agora, qual é aqui a questão? O convert from LB, eu vou fazer o quê? Vou então capturar o valor, neste caso, do meu pound value, não é? do meu input pound, ponto value. Obviamente que aqui vamos seguir o mesmo protocolo, entre aspas, ou seja, vamos utilizar o parse float e depois também utilizamos aqui o toFixed, mesma coisa. Ou seja, parse float e envolvemos aqui no pound value, ok? E agora o que é que eu quero? Agora vou fazer a mesma coisa, ou seja, neste caso, se eu tenho libras, eu quero ir ao input do quilo e alterar, ok? Da mesma forma, como eu quero ir também à das onças e alterar. Ou seja, aqui mais uma vez vou fazer o quê? Vou buscar o cálculo mais adequado para fazer esta conversão. Neste caso aqui em concreto é o quê? Neste caso aqui em concreto vai ser libra a dividir, neste caso em relação ao quilo, por 2.205. Ok? E aqui obviamente voltamos a utilizar desde já aqui o nosso amigo toFixed. Não é o toFixed, é toFixed, está bem? Tá bom? Aqui já agora um pequeno detalhe. Imaginem que agora a malta, eu já vou fazer isto depois, que é do género, vamos aqui assumir que a gente sem querer enganámos aqui no nome disto, ok? Imaginem que eu aqui toFixed, já agora que por acaso estava a cometer o erro, faço aqui toFixed. Ele para já é lá aqui uma coisa, um bocadinho diferente, mas ele há aqui qualquer coisa que nos dá aqui uma indicação que há aqui, reparem aqui nesta... Aqui pode não ficar muito visível aqui no nosso vídeo, mas ele há aqui sempre um pequeno toque que me diz que há aqui qualquer coisa de errado. Dá-me aqui um pequeno sublinhado. E uma das coisas que eu posso sempre fazer aqui, reparem, é logo desde logo ver isto, ou seja, toFixed, neste caso ele dá-me aqui este number toFixed, ao fim e ao cabo que este está aqui em causa. E aqui ele já me diz que dá aqui um error porque esta propriedade, supostamente isto não existe em lado nenhum. Não é? Agora, o que é que poderia aqui acontecer? Podia acontecer é que eu, por exemplo, agora nem dava conta disto, ia aqui encantado na minha consola, escrevia aqui qualquer coisa nos quilogramas e isto de repente não me dá nada. Ou seja, não me dá nada, possivelmente poderia haver aqui um erro qualquer. Eu ia agora aqui à minha consola e de repente tinha aqui uncount type error, que é GA2, não sei o que é, toFixed is not a function. Ou seja, a partir do momento que vamos dizer, isto is not a function, quer dizer que este método que eu estou a querer utilizar aqui, neste caso associado a um número, a partir disto não está aqui a comunicar, não faz sentido. Por isso lá está, é aqui logo aqui o ponto de partida em termos de erro, que se isto is not a function, aliás, na verdade aqui das duas uma, ele não está a encontrar. Se ele não está a encontrar, das duas uma, ou o data tipo que eu tenho aqui não corresponde, neste caso, a este toFixed, ok? Ou então, realmente ele está mal escrito. Aqui das duas, vou ter que fazer o debug um bocadinho a contar com estas duas. Porque é assim, por exemplo, este método, toFixed, ele está associado a um número. Se eu, porventura, não fizesse aquele parse float, o toFixed também não me vai funcionar. Porque aí eu teria que estava a querer associar um toFixed a uma string. E a string não contém, digamos, no seu protótipo, este método lá, este toFixed. Por isso, não iria funcionar. Ou seja, há aqui este racional que nós temos que sempre considerar quando vamos fazer estes pequenos debugs, que é, espera lá, das duas uma, ou eu escrevi mal o método, ou eu, porventura, o data type que eu estou a querer associar àquele método pode não estar correto. Ou seja, tenho que fazer um bocadinho esta análise em relação a estes dois, ok? Principalmente quando tem aquele tipo de erro a dizer is not a function. Ok? Então, so far so good. Vamos aqui então avançar. Então, quilograma, ounce, value. Agora o que é que a gente cria aqui no value? Íamos pôr aqui o nosso LB a multiplicar aqui por 16. E iríamos pôr aqui este toFixed também. E 2. Está mal escrito. Ok? E so far so good. Agora vamos aqui para o OZ. OZ. Então, vamos dizer que aqui o nosso const OZ, não é o X, é OZ, vai ser igual também aqui ao nosso amigo parse float. Vai ser aqui o ounce em maiúsculo ponto value.
e vou pôr aqui o que há. Vou pôr aqui o que é, ou seja, vou aqui buscar aqui o kilo.value e vou querer buscar também aqui o pound.value. Então, kilo.value vai ser igual a quê? No meu convert to ASIA. Vai ser, obviamente, aqui o cálculo de OZ. Eu vou dar com o OX, pá. Neste caso, a dividir por 35, 35 que há? 35.274, ok? E neste caso, to fixed 2. E aqui o pound value vai ser igual aqui ao meu OZ a dividir por 16, ok? Ponto to fixed também de 2. Alright. So far so good. Então, agora aqui a questão é, no que toca aos meus event listeners, vou ter é que, obviamente, colocar então aqui no que toca ao pounds, vou colocar aqui o convert from LB e aqui neste vou ter que colocar aqui o meu convert from OZ. Ok, vamos então aqui testar a ver o que é que sai daqui. Então, eu quero 100 quilos. 100 quilos. Ou seja, vocês veem que sempre que eu vou introduzir aqui 100 ao tiro, eu já estou aqui a provocar a reação que eu pretendo. Ou seja, 1 kg dá tantos pounds e tantas onças. 10 kg dá tanta coisa e 100 kg dá tantas onças. Ok? Basicamente é isto que a gente quer aqui fazer. Ok? Aliás, eu por acaso uma onça dá 35, 27. Então, quantas onças são 1 kg? Ou seja, quantas onças são 1 kg? É 35,27, sim senhor. É 35,27, sim senhor. Estava agora aqui a ver, sim, é. Ok. Esta coisa das onças, por acaso, é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão em termos de unidade de peso. Confesso. Enfim, cada um. Isto é, a inteligência não dá para tudo. Então, até aqui acabámos por ter aqui o nosso script aqui todo elaboradinho, todo bonitão, sem qualquer tipo de stress. Agora, eu gostava só de referir aqui uma questão, que é o seguinte. Reparem que da forma como temos aqui este nosso script feito, está fixe, não vejo aqui nada de errado, não é? Aqui uma coisa engraçada que eu ainda poderia fazer aqui, só para querer dar aqui alguma pequena conversão, era o quê? Eu acho que isto está fixe, como está, muito honestamente acho que está fixe. Mas vamos aqui assumir que eu ainda gostava de tornar isto... Enfim, nesta fase aqui seria aqui, diria que até era um bocadinho overkill, digamos assim. Mas vamos assumir que de hoje para amanhã eu estava aqui num esquema em que gostaria, por exemplo, vamos assumir que eu só tinha, por exemplo, converter para quilos e converter para libras e a onças e depois podia, sei lá, arranjar para aqui outras medidas, outras coisas quaisquer. O que é que às vezes podíamos fazer aqui? Podíamos, se calhar, fazer aqui uma jogada interessante, que era o seguinte. Eu posso olhar para os meus objetos literais como uma forma, em termos de estrutura de dados, para me poder armazenar todas estas funcionalidades. E como é que eu poderia fazê-lo, na verdade? Podia fazer aqui uma jogada interessante. Agora vamos fazer aqui, obviamente, uma pequena brincadeira, não é? É como vos digo, qualquer uma das situações aqui seria sempre válida, por isso não estou a dizer que uma substitui a outra, ok? Estamos só aqui a analisar diferentes ideias. Uma das coisas que eu ainda poderia considerar, poderia ser esta abordagem interessante,
Imagina que eu vou fazer aqui um objeto chamado conversion, por exemplo, de conversão, não é? E vou criar então aqui, por exemplo, um objeto. E na verdade o que é que eu poderia ter aqui neste objeto? Poderia ter, por exemplo, aqui o meu QG, ou seja, neste caso isto seria o quê? É aqui uma chave. Este QG iria ser igual a uma função. Obviamente aqui convém dar-lhe aqui um pontozinho, uma vírgulazinha, senão o gajo chateia-se comigo. Por aqui um LB seria igual também aqui a uma função. Ok? E por fim o OZ, mesma coisa. Seria também igual aqui a uma função. Nice. Agora a minha questão é, ok, fantástico, até depois tu ias chamar isto como? Então, conversion.qg. Basicamente, iria fazer a chamada desta função. Então, o que é que eu poderia fazer aqui? Por exemplo, podia dizer que esta minha função podia ser exatamente, lá está, exatamente igual a isto que nós fizemos aqui. Tal e qual. Ou seja, estão a ver a ideia? Converter por aqui o LB colocar aqui e o OZ colocar aqui. Ou seja, eu poderia fazer aqui um grande objeto e na verdade eu estou até a considerar isto porquê? Porque de certa forma estas conversões, como isto em certa maneira estão relacionados, poderia considerar realmente um objeto para guardar tudo isto. E depois, mais à frente, o que é que eu ainda poderia pensar? Reparem, isto até faz-me sentido também. Em termos de organização, eu até gosto mais até desta ideia do objeto. Ainda que não acho que isto seja errado, atenção, de todo. Eu particularmente sou mais fã deste tipo de abordagem. Isto porquê? Porque de hoje para amanhã, eu em vez de fazer este convert from QG para o LG, ou não é? O que é que eu podia fazer aqui em termos de brincadeira? Só fazer aqui um copy-paste agora. Deixamos este aqui comentado. Pode ser? O que é que eu poderia fazer aqui em termos de inputs? Eu basicamente só teria que fazer aqui convert, neste caso. Deixa-me só tirar aqui, convert. E a única coisa que eu queria fazer era o quê? Convert.qg. Aliás, convert nada. Isto é conversion. Estou aqui feito parvo. Sorry. Neste caso seria conversion.qg. Conversion e conversion. Ou seja, neste caso, .oz e neste caso, version.lb. Ou seja, teria aqui sempre uma forma diferente de poder chamar, digamos, aqui este meu cálculo de conversão. Ok? Olhem agora aqui. Em termos práticos, o resultado vai ser igual. Ou seja, 1 kg ou 100 kg ou, sei lá, 500 kg. Resulta-me aqui sempre na minha conversão tal e qual como está. Ok? Interessante aqui esta nossa ideia, ou seja, trabalhamos aqui os nossos inputs, ou seja, de alguma forma, enfim, arranjar aqui uma dinâmica interessante de eu altero o input, acabo por produzir uma alteração nos outros também. Isto acaba por ser aqui uma dinâmica gira. Posso, de certa forma, neste caso eu criei uma funcionalidade, uma função para cada um destes inputs, para que eles pudessem, obviamente, fazer aqui a conversão desejada, não é? Atendendo aqui ao exercício que nós estamos a fazer. E ainda, como de alguma forma, arranjando ainda aqui uma alternativa em termos em termos aqui de abordagem, eu poderia, na verdade, também fazer aqui todo um objetão, né, destes, todo bonitão, e digamos que cada key value pair fosse correspondente então aqui à própria funcionalidade, ou seja, em termos da conversão dos quilos, das libras e das onças. E obviamente que aqui a forma de chamar a função, obviamente seria diferente. Aqui qual seria o interesse em termos práticos? Lá está, se de hoje para amanhã eu tivesse que adicionar aqui outra medida, convenhamos, o criar aqui outra função e outro event listener, em termos práticos, o trabalho é igual de ir aqui ao objeto e meter aqui outra coisa e também meter aqui o event listener. Por isso, praticamente, qualquer uma destas soluções, uma não traz propriamente grande vantagem sobre a outra, pelo menos neste contexto aqui deste exercício. Aqui o objetivo era arranjar e de alguma forma mostrar aqui outra abordagem diferente, digamos assim. Com outro estilo diferente, vamos deixar. Seria aqui um bocadinho esta minha ideia. Pessoal, espero que tenham gostado deste exercício, que se tenham divertido.
Vemos então para uma próxima, ok? E fiquem a aguardar então por mais novidades para o próximo tutorial, ok? Até uma próxima, pessoal.